Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde de hoje perguntando se você é consumista, se você lida com as dores deste problema, porque traz problema. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de armazenamento, onde a gente enfia tanta coisa, né? Bagunça, o espaço fica desorganizado e você fica irritado, irritada. Olha quanta coisa aí. E a gente está tentando chegar um pouquinho mais assim no coração do problema. Por que você compra? Sem às vezes precisar, sem ser uma necessidade essencial. Vem para cá participar dessa conversa, Dr. César Vasconcelos conosco, ele que é psiquiatra, Priscila Bels, psicóloga, também conosco, e todo mundo a postos aqui para receber a sua dúvida ou comentário sobre essa mente consumista. Às vezes não é você não, mas você lida com uma mulher que é consumista. Não é você? É o seu marido? Então pode ser o seu marido consumista, seus filhos, sua colega de trabalho. Você pode conversar com a gente, perguntar como você pode ajudar, como você pode agir ou contar como você lida com essa mente consumista no nosso WhatsApp aqui, que é 12 98266 0004. Esse código aqui, ó, também leva você ao nosso WhatsApp, tá? Pode contar o que você costuma comprar, qual é o seu vício aí. Tem gente que é viciada em produto de beleza. Tá lá com o armário lotado, compra procedimento e fica... E as redes sociais só aparece isso aí na sua telinha. Conta pra gente qual é o tipo de consumo aí que faz parte da sua história. Pode ser um desabafo, pode ser uma dúvida. E Dr. César e Priscila vão ajudar você. Olha que importante. Quero saber o seguinte, gente. Vocês acham que dá pra... uma pessoa que tem anos de consumo, Dr. César, e já se arrependeu, e já brigou, já separou, já reatou. Ela consegue, de repente, ressignificar o consumismo, doutor? Ela vai conseguir fazer essa ressignificação quando ela tiver a melhora do autoconhecimento, quando ela começar a entender o que faz com que ela tenha essa postura, né? Então, qual é o fator gatilho? Quais são os fatores na sua vida que quando pega, ou seja, quando produz uma ansiedade ou produz um nervosismo, por exemplo, te empurra para o consumismo? Então, quanto mais a pessoa for compreendendo a conexão entre causa e efeito, entre o que dispara e o que empurra para fazer, né, e faz, então ela pode ressignificar. Então, por exemplo, se uma pessoa viveu num ambiente familiar, quando era criança, que tinha um pai ou mãe muito miserável, muito pão duro, essa criança pode crescer e chegar na vida adulta, ela se tornar uma compulsiva para comprar. Porque é como se fosse assim, eu vou trabalhar mesmo, vou ganhar dinheiro mesmo, vou gastar tudo o que eu tenho direito, porque sofri tanto lá com minha mãe e meu pai. Então ela fica meio que vivendo na vida adulta como reação ao que aconteceu no passado. Então quando ela começa a parar e peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando tanto? Aí começa a entender a conexão entre o que sofreu no passado e o que quer compensar no presente, ela pode ressignificar. Então ela pode começar a pensar, puxa, mas eu não preciso fazer isso, eu não preciso me apertar financeiramente por conta dessa história que eu sofri no passado. Eu acho que eu posso aprender a lidar com essa dor do passado para que ela não mais determine o meu comportamento irracionalmente. É preciso um olhar sincero, mas nem sempre esse entendimento que o Dr. César está trazendo aqui para a gente, doutora, ele vai acontecer de maneira simples, direta, né? Às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho para chegar lá. Sim, porque você mesmo foi falando, né? Isso demanda. A pessoa construiu durante muito tempo e certamente não tinha consciência, né? As coisas primeiro elas aparecem, depois elas são trazidas à consciência. Ou alguém que fala, ou o bolso, né? As consequências. O bolso chora. Exato, fala e aí precisa de uma mudança. Uma mudança, a gente não pode realmente minimizar isso e senão alguém vai se sentir muito assim, nossa, mas eu não consigo, eu já tentei tantas vezes. Por isso que é importante que procure ajuda especializada, né? Através de uma terapia, de um acompanhamento, né? Para que você não carregue isso sozinho. Para ressignificar, pode-se, claro, acontecer
a consciência, autoconhecimento, uma investigação, porque se eu não faço diagnóstico, eu também não sei qual é o problema, né? E claramente tem alguém, claramente estou fazendo propaganda já do doutor, tem alguém que fale, que dê essa ajuda, né? E você procure ajuda realmente que possa, de fato, ajudar. Não aquela, eu tenho muito medo das coisas também imediatistas, né? Porque é imediatista a compra, mas pode também ter uma solução mágica para um problema que é mais profundo, né? A história que o doutor César falou agora é muito interessante, entender o seu passado, né? O que aconteceu na sua história de vida, como que você foi construindo, para que justifique por que você tem esse comportamento hoje. E não é assim, né? Um botãozinho, alguma coisa que vai... Não, é um processo que você vai viver para realmente ressignificar algo que é tão importante hoje na sua vida, né? Até para começar a filtrar esse consumismo, esse entendimento que vai gerar uma percepção, porque se antes era feito de maneira inconsciente, para chegar nessa percepção antes do ato da compra, a gente precisa ter trilhado um bom caminho, doutor César. Eu queria pensar um pouquinho sobre como a Bíblia também olha para essa questão. Existem vários conselhos, várias passagens e alguns exemplos também, não é? Eu gostei daquela, quando eu vi essa pergunta no roteiro, eu fiquei pensando, eu vi que realmente quando Jesus mandou os discípulos a primeira vez pregar o Evangelho, ele mandou, vocês vão sem cartão de crédito, né, sem Pix, sem maquininha, sem dinheiro, sem talão de cheque e tal. E eles foram e pregaram o Evangelho, e eles eram profissionais, alguns eram pescadores, tinha empresa de pesca, né, então largaram tudo para fazer o trabalho do mestre, né. E quando eles voltaram, Jesus perguntou, e aí, como é que foi? Faltou alguma coisa para vocês? Ele falou, não faltou nada, né? A segunda vez que ele mandou levar cartão, mandou levar um monte de coisa, porque era outra situação, né? Então, a Bíblia também fala de que, Jesus fala assim, não fique ansioso pelo dia de amanhã, né? Você vale mais do que os passarinhos e Deus alimenta os passarinhos, como é que não vai alimentar você? Não, tem que comprar, porque se eu não comprar... Aí vem aquilo que nós já falamos aqui, é preciso, não é preciso, então pode ser mais uma ansiedade que empurra. Então, se é mais uma ansiedade que empurra para a compra, para tentar aliviar essa ansiedade, então ajuda a pensar, bom, peraí, mas Deus cuida de mim, sabe? Eu preciso confiar de que realmente eu já tenho o básico, cultivar uma gratidão pelo básico que eu tenho e segurar. Agora, realmente é importante... a gente entender de que as pessoas que têm esse transtorno de impulso, é muito difícil para elas conseguirem, realmente não é fácil, né? Porque quando ela resiste ao impulso, a ansiedade aumenta, o desconforto aumenta, ou a tristeza aumenta, ou enfim, aquilo que está por trás desse impulso vai aumentar, porque quando ela dá vazão a isso comprando, então alivia, né? Depois volta. Depois, enfim, então, mas Deus vai ajudar nessa questão. E também, se for necessário, como a Priscila falou, uma ajuda psicológica profissional vai ajudar a botar os pingos nos is e dar estratégias de como lidar com essa angústia pelo impulso de comprar. Eu queria voltar um pouquinho, doutor César já falou bastante aqui sobre essa coisa da necessidade, né, ou do desejo. Como é que a gente consegue a importância de diferenciar o desejo da necessidade? Porque a nossa mente pode também ser pregar peças, né? Sim. E criar uma necessidade onde eu tenho apenas um desejo, honestamente falando. É que hoje a gente está, assim, quando eu falo hoje, né, isso já vem vindo já um tempo, pelo menos, na minha existência, na nossa existência aqui, em que a gente tem, somos muito estimulados pelo meio, né? É um meio muito comparativo. E hoje, pelo acesso rápido, a gente também está vendo bombardeados mesmo, né? Por muita propaganda, por muita coisa que faz você acreditar que você tem realmente necessidade de determinadas coisas, quando na verdade são desejos. Identificar não é uma coisa fácil, acho que não é uma coisa na verdade difícil. Nem sempre eu vou ter essa resposta, né? Essa resposta pronta, isso aqui é desejo, isso aqui é necessidade. Acho que a gente deve talvez pensar a proposta de viver na contramão do negócio, um pouco mais minimalista, né?
Então, hoje, o que a gente precisa para uma casa ser confortável, né? Quantos utensílios a gente precisa? Hoje a gente compra um carro, ele vem de um jeito, mas ele tem outros adereços que você não adquire quando você compra ele. Ah, mas você pode pôr um vidro assim. Ah, mas você pode pôr aqui um painel desse jeito e tal. Então, assim, muitas coisas que, na verdade, não se configuram como necessidade, mas são desejo de estar também em comparação com as outras pessoas kits, uma boa. Né? A nossa aparência física e aquilo... Você já não viu que todo mundo fala assim, é férias, é um feriado, parece que está todo mundo viajando, menos eu, né? Então, essa fala também parece que todo mundo tem, menos eu. Né? Tem que tomar muito cuidado, mas você, de fato, que todo mundo tem, a gente vai naquela que a mãe dizia, você não é todo mundo, lembra quando a gente era criança que a mãe dizia, você não é todo mundo? As mães continuam dizendo isso. Continuam. Então, assim, a gente entender que posição que nós estamos mesmo no mundo, na sociedade, qual de fato é a nossa necessidade de ter tantas coisas, né? Quando, na verdade, a gente vive comendo, trabalhando, dormindo, participando da família, né? É um abrigo que a gente precisa. Exato. A gente talvez precisasse andar um pouquinho na contramão e minimizar um pouquinho a nossa vida. Acho que seria mais fácil da gente se enquadrar. A necessidade geralmente tem que ver com aquilo que é para a vida. Aquilo para manter o corpo funcionando, pagar as contas, né? Se alimentar, enfim, tem a ver com essas necessidades básicas da vida. Isso é necessidade. Agora, desejo pode ser fora, pode ser um acessório, pode ser um plus, né? Um a mais, que não necessariamente tem a ver com a necessidade real do indivíduo. Vamos tentar focar um pouquinho sobre alguns hábitos que a gente pode criar que vão reduzir esse impulso de compra. A doutora Priscila falou aqui em algum momento sobre a importância de viver por um propósito. O doutor César falou isso, né? Existem fases da vida em que esse propósito pode dar uma flutuada, né? Não planejei nada para aposentadoria. Ou eu tenho um adolescente, por exemplo, que terminou o ensino médio e está naquela fase de nem estuda, nem trabalha ainda. Ou seja, são aqueles momentos que a gente fica meio flutuando, passa por uma perda. Você fica meio sem chão para saber o que vai acontecer nos próximos dias, próximos meses. Que hábitos a gente pode criar? O que vocês acham? Olha, eu diria assim algumas coisinhas que eu já falei, né? 24 horas, adia essa compra 24 horas. Se você, não, eu só vou no shopping amanhã, pronto, eu vou decidir, vou lidar com esse vazio e tal, e amanhã eu vou lá. E outra coisa, se você está online, abrir o computador então você fica olhando, vai navegando nas lojas, né? Isso aqui é legal, isso aqui eu gostaria de comprar, isso aí já dá um certo barato da dopamina, né? Bota até lá no carrinho, né? Bota no carrinho de compra lá, mas na manhã eu vou rever esse carrinho, deixa para amanhã para você, mas você já deu uma barateada, você já deu uma viajada, né? Nessa questão do prazer de comprar, sem ter comprado. Uma outra coisa, se você realmente for comprar, usa cartão de débito, porque o cartão de débito é o que você realmente tem na conta, não uso de crédito. Uma última coisa assim que pode ajudar, além disso, você faça uma lista. Você vai no mercado ou vai no shopping, eu vou fazer uma lista, vou comprar isso, isso, isso. Aí eu tenho que lutar para ficar muito dentro daquela lista, né? Sim, sim. A lista ajuda. Eu já fui muitas vezes com lista e sem lista. E outra coisa, e com fome e sem fome. Boa! Com fome e sem fome. Você vai no mercado sem fome, é diferente. Quando você vai com fome, né, os seus olhos assim, você come pelos olhos, na verdade, né? Então, eu gosto muito da questão da lista e gosto também de um planejamento financeiro, né? Hoje eu vi uma pessoa, eu estava comentando que a gente ia falar aqui, e uma pessoa assim comentou comigo assim, olha, eu faço um planejamento, mas não faço ele muito longo não, porque depois eu não vou seguir. Né? Isso foi um conselho de alguém. Eu falei, bacana, eu faço um assim de 2, 3 meses. Então eu tenho mais ou menos o que eu vou comprar. Eu lembro muito da minha mãe, né, que dizia assim, vamos comprar roupas e sapatos, preferencialmente no seu aniversário ou no Natal, quando era dia da criança. Estabelecer também alguns momentos para você se presentear de coisas. Né? Eu vou fazer uma viagem, eu falei assim, quando eu voltar, aí eu vou ver esse negócio do ar-condicionado que precisa revisar na minha casa. Então assim, o seu cérebro vai trabalhando com essa questão de, não a coisa de impulso.
eu vou ver agora. Agora, vi essa plantinha. Não. Eu vou fazer isso depois dessa viagem, eu vou fazer isso depois quando virar o ano. Estabelecer um planejamento, sabe? Gostei. É fazer a lista de prioridades, né? A lista de prioridades. Sim. De repente você pode botar na lista algum desejo, mas o desejo precisa ficar mais para o fim da lista, porque tem uma prioridade antes, né? O ar-condicionado quebrou, então isso é prioritário porque você comprar uma nova planta, por exemplo, né? Então isso é importante. Gostei, amei as dicas aqui. Se você quer conversar ou quer saber mais do conteúdo do Dr. César e da doutora Priscila sobre isso, vai lá nas redes sociais da Priscila, ela está lá no Instagram, @PriscilaBelsPsi. Tá lá, tá facinho. Você entra sempre, doutora? Eu sim. No Instagram? Sim. Tá sempre? Tá ligadinho? Sim. Então aproveita, @PriscilaBelsPsi e também Dr. César Vasconcelos no site drcesar.com, com matérias ali semanais para você, falando sobre saúde de maneira geral. Claro que ele vai focar um pouquinho mais na saúde psíquica ali, saúde mental, mas ele fala de saúde geral de uma maneira muito fácil de ser entendida e muito própria para os nossos dias. A gente faz um intervalo agora, na volta vamos conhecer a história de superação da Patrícia, que também precisou lidar com excesso de consumo, e nossos especialistas estão esperando. Você está mandando sua dúvida aqui, sua questão? Manda para cá, que daqui a pouquinho eles vão comentar ou trazer a sua questão aqui na nossa telinha, tá? A gente volta já.